Olá, meu nome é Hausley e eu sou um dos coordenadores, juntamente com o professor Felipe Figueiredo, do projeto de PDI financiado pela Embrapi. Esse projeto trata especificamente de sistemas de antenas inteligentes. Inicialmente, o foco do projeto é tratar de duas principais tecnologias: as superfícies inteligentes refletoras e os sistemas de antenas fluidas. Essas duas tecnologias estão sendo consideradas nas futuras redes de comunicação. Entretanto, ao longo do projeto, outras tecnologias estão sendo também abordadas, como, por exemplo, o projeto de antenas baseadas em meios com permissividade próxima de zero, os chamados meios ENZ. O projeto trata, por exemplo, de aspectos teóricos, gerando assim o conhecimento necessário para a análise de sistemas de comunicação desses sistemas de antenas inteligentes. Mas também, e principalmente, o projeto trata de aspectos práticos, como o projeto de novas estruturas de antenas e a proposição de novas técnicas de análise e de análise de desempenho de sistemas de antenas inteligentes. Como resultado do projeto, nós já publicamos em diversas revistas científicas com alto fator de impacto, diversas conferências nacionais e internacionais, e nós já depositamos 2 novas patentes. A seguir, os pesquisadores darão novos detalhes a respeito dos aspectos abordados nesse projeto. Olá, meu nome é Fernando. Atualmente sou pesquisador de pós-doutorado no Laboratório de Inteligência Artificial e Comunicações sem Fio do Inatel. Eu faço parte de um dos projetos de PDI do XG Mobile, intitulado Análise Estatística e Avaliação de Desempenho para Sistemas Avançados de Antenas Inteligentes. Os coordenadores desse projeto são o professor Hausley e o professor Felipe. Diante da demanda por soluções inovadoras para enfrentar os desafios de redes móveis de próxima geração, surgem 2 tecnologias emergentes. A primeira é chamada de superfícies inteligentes reconfiguráveis, como o acrônimo RIS, no inglês Reconfigurable Intelligent Surfaces, e o segundo, sistemas de antenas fluidas, com o acrônimo FAS, no inglês Fluid Antenna Systems. Essas tecnologias tentam aliviar as limitações relacionadas com eficiência espectral, eficiência energética, interferência, custos de implementação e qualidade de cobertura. Agora, essas tecnologias elas não saíram ainda do laboratório, mas elas virão proximamente produtos, né? Então, além dos desafios teóricos e práticos dessas tecnologias, a avaliação de desempenho continua sendo uma das mais cruciais, principalmente pelo grau alto de complexidade matemática. Até o momento, a grande maioria de soluções para avaliar esse tipo de sistemas, né, elas são computacionalmente custosas ou utilizam métodos aproximados que muitas vezes não fornecem resultados acurados quando as condições do canal variam ou quando os parâmetros do sistema também variam. E neste projeto a gente visa entender como esses sistemas de antenas inteligentes interagem sobre cenários de estresse. Especificamente, procuramos desenvolver ferramentas analíticas avançadas para modelagem, dimensionamento e avaliação de desempenhos de sistemas de comunicação assistidos por RIS e FAS. E tais ferramentas elas permitirão o cálculo de métricas de desempenho de forma exata, matematicamente tratável e mantendo o custo computacional baixo em comparação com o estado da arte. Como resultados esperados, procuramos identificar os limites fundamentais de desempenho e as leis de escala. Essas leis de escala são as leis que regem o comportamento dos modelos RIS e FAS em cenários limites, como, por exemplo, um alto número de elementos de transmissão, alto número de antenas, alto número de metasuperfícies, ou em cenários com a relação sinal-ruído alta, que é um regime de operação muito importante em sistemas de comunicação sem fio. E com isso, pretende-se analisar como os parâmetros do sistema podem ser configurados com o intuito de maximizar a relação sinal-ruído. E além disso, a gente quer analisar como o desempenho varia ou escala com o aumento ou redução do número de antenas, meta-elementos
em canais de comunicação muito desafiadores, ou seja, em canais com maior nível de desvanecimento. E para essa investigação, a gente vai considerar diferentes modelos de desvanecimento, diferentes modos de operação para os sistemas RIS e FAS e diversas técnicas de diversidade, garantindo assim uma abordagem completa e robusta. Como resultados alcançados, e já no contexto de modelagem do canal, a gente caracterizou de maneira estatística e introduziu 2 novos modelos de desvanecimento, chamados misturas de alfa-F e misturas de alfa-G. Os 2 modelos de desvanecimento, eles têm a vantagem que eles compreendem, eles unificam todos os modelos já propostos na literatura nessas 2 distribuições. E mais importante ainda, esses 2 modelos eles podem ser utilizados para modelar canais em terahertz, em bandas de sub-terahertz ou em ondas milimétricas, que já foram testados com modelos anteriores. E o que é o modelo de desvanecimento? O modelo de desvanecimento composto ele considera 2 fenômenos físicos que ocorrem no canal de comunicação. O primeiro é o multipercurso e o segundo é o sombreamento. O multipercurso ele é causado por réplicas do sinal, ele é causado por réplicas que interagem com o ambiente de propagação e ele chega no receptor em instantes diferentes. Já por outro lado, o shadowing ou sombreamento ele é causado por obstáculos físicos do sinal, como por exemplo casas, árvores, prédios, que ocasionam quedas significativas na potência do sinal. A partir dos modelos de mistura de alfa-F e mistura de alfa-G, a gente desenvolveu uma análise de desempenho para sistemas de comunicação sem fio, operando sobre diversos sistemas de desvanecimento composto. E, em particular, a gente derivou as métricas-chave para esses sistemas, que são a probabilidade de interrupção e a taxa média de erro de símbolo. A primeira métrica ela quantifica a probabilidade de relação sinal-ruído quando ela cai abaixo de um limiar pré-determinado e, por sua vez, a taxa média de erro de bit ela representa o número de símbolos que são recebidos de forma incorreta ou não detectados corretamente no receptor. Agora, como a nossa análise pode ser aplicada num contexto prático, Nesse ponto, a gente tem que as operadoras de telecomunicações podem usar nossos insights e conclusões gerados pelo projeto para otimizar suas redes. Ou seja, a gente pode dimensionar quantas antenas eu preciso para atender um setor de comunicação ou quantas metasuperfícies eu preciso para uma determinada região. Como outro ponto, as empresas especializadas em software podem utilizar os resultados para criar ferramentas que auxiliem na modelagem e simulação em redes baseadas em RIS e FAS. Como terceiro ponto, temos que os resultados do projeto eles podem ser incorporados no design de novos produtos, oferecendo uma orientação valiosa para fabricantes de hardware e operadoras de telecomunicações. E, por fim, os resultados do projeto eles podem contribuir para a tomada de decisões mais informadas sobre a definição de novos padrões e regulamentações para o uso dessas tecnologias emergentes, RIS e FAS. E como próximos passos, a gente pretende avançar nas etapas do projeto, utilizando uma abordagem mais robusta, considerando diferentes modos de operação e diversas técnicas de diversidade. Muito obrigado. Olá, meu nome é Evandro e eu sou aluno de doutorado do Instituto Nacional de Telecomunicações, onde eu desenvolvo pesquisas voltadas para antenas utilizando meios ENZ dopados para aplicações em redes móveis de quinta e sexta geração, sendo essa uma pesquisa coordenada pelos professores Housley e Felipe Figueiredo, que integra os projetos de PDI do XG Mobile. O objetivo da minha pesquisa visa explorar meios ENZ com manipulação de materiais de forma com que nós possamos obter uma melhor flexibilidade no projeto dessas antenas para atender a diversos cenários que estão inclusos dentro das aplicações em 5G e 6G. Por exemplo, nós podemos utilizar desses conceitos para desenvolver antenas de alto ganho visando cenários de comunicação ponto a ponto. Nós também podemos explorar esses conceitos no intuito de obter irradiadores que permitam uma comunicação ponto setorial, onde dentro dessa cobertura setorial o intuito é
garantir com que haja uma melhor distribuição do sinal, sendo que o irradiador deve ter como principal característica uma distribuição de ganho constante dentro de uma maior abertura de feixe. Bom, aqui nós temos um exemplo dos irradiadores que nós já obtivemos dentro do projeto. Ele se baseia em uma cavidade com algumas fendas, no caso aqui nós temos 3 fendas, onde ele foi já prototipado, já foi feito um ensaio experimental para fazer um comparativo entre os resultados simulados e aqueles medidos. Bom, nós podemos ver aqui em maior detalhe como que é feito o uso desse meio NZ. Então, basicamente, nós temos nesse ponto aqui em amarelo o material que é o dielétrico necessário para fazer a dopagem da cavidade. Nós temos outros 4 postes metálicos que são utilizados para evitar acoplamentos entre o modo TE e o modo TM que opera dentro da cavidade, e nós temos aqui o guia que faz a excitação dessa cavidade. Essa antena ela foi considerada como sendo o elemento base para a construção de um segundo arranjo, onde nós combinamos diversas cavidades, como a que eu mostrei anteriormente, de forma a obter um maior número de fendas posicionadas de forma adjacente na formação de um arranjo, para que nós pudéssemos obter um maior ganho no processo de irradiação do sinal. Visando aumentar ainda mais o ganho, nós utilizamos aqui estruturas metálicas no formato de refletores de canto truncados, para que nós pudéssemos atingir ganhos expressivos, como por exemplo, nós podemos ver através desse resultado, que chegam a 21 dBi. A antena em si, ela opera dentro de uma faixa que é visada para as redes 5G e também para as futuras redes 6G, que é de ondas milimétricas em torno de 26 GHz. Bom, referente ao primeiro pedido de patente, nós temos aqui o protótipo que foi construído no simulador inicialmente, onde nós temos a possibilidade de, através de uma sleeve com diversas fendas, como é possível ver aqui, ser movida através de uma fenda inicialmente colocada no irradiador. Bom, aqui nós temos esse mesmo irradiador com a possibilidade de, dada a sobreposição de uma fenda da sleeve sobre a fenda principal, explorar as diversas faixas de frequência, mas também aplicamos nele 2 refletores, agora no formato circular, visando aumentar o ganho de forma estratégica em uma ampla cobertura para atender algumas aplicações de comunicação ponto setorial. O segundo protótipo que nós estamos patenteando é este, onde nós temos agora uma cavidade semicircular, também utilizando o meio NZ com o dielétrico e os postes metálicos colocados de forma interna, mas agora nós temos uma única fenda e 2 refletores retangulares truncados, onde esses refletores, quando posicionados na proximidade dessa fenda, permite com que nós possamos obter uma distribuição de ganho constante ou próximo de um valor constante em uma abertura de feixe maior. E isso pode ser aplicado em comunicação ponto-multiponto para aplicações IoT, por exemplo, em cenários indoor, onde nós temos ali dispositivos voltados para sistemas de automação residencial. Dentro da nossa pesquisa, nós já obtivemos 6 irradiadores, sendo que 2 deles estão em processo de patenteação. O primeiro deles traz como principal característica e contribuição para a área da pesquisa o fato de utilizar a flexibilidade em frequência, utilizando mecanismos mecânicos que facilitam a integração dessas antenas em sistemas de transmissão 5G e 6G, ao mesmo tempo que nós podemos utilizar de outros mecanismos para aumentar o ganho em uma cobertura ponto setorial, como por exemplo, refletores de canto. No segundo caso, a antena visa prover um ganho com distribuição uniforme dentro de uma maior faixa de cobertura para atingir aplicações IoT, por exemplo, cobertura indoor para dispositivos que visam a automação do ambiente e, através do uso de refletores retangulares truncados, nós conseguimos trazer essa característica de irradiação para o protótipo. Bom, esses são alguns dos resultados que nós obtivemos dentro da pesquisa. Muito obrigado!
Pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e esse projeto chama-se Sistema Automatizado para Síntese e Otimização de Antenas com Geometrias Complexas, coordenado pelos professores Hausley e Felipe, e esse é um projeto de PDI do Action Mobile. Bom, o objetivo desse projeto é desenvolver um sistema computacional automatizado para síntese e otimização de antenas planares pixeladas, explorando geometrias complexas por meio de métodos avançados de inteligência artificial. A motivação desse projeto está na necessidade de atender a crescente demanda por antenas compactas, eficientes e multibanda, especialmente em cenários onde o espaço físico é restrito e o desempenho é crítico. A abordagem proposta busca então automatizar e acelerar o processo de desenvolvimento dessas antenas, que tradicionalmente depende de técnicas específicas e eventualmente de etapas manuais. Dentre os resultados esperados desse projeto estão a implementação de um programa computacional modular para geração automatizada de geometria de antenas planares pixeladas, a integração de um algoritmo de aprendizado por reforço com simulações eletromagnéticas de alta fidelidade, a otimização de métricas de desempenho como largura de banda útil, ganho, eficiência de radiação e comportamento multibanda, e também o desenvolvimento de protótipos e provas de conceito com a potencial transição para aplicações reais. Os resultados alcançados até o momento são a implementação de um sistema funcional com módulos dedicados à construção geométrica, sequencial e à simulação automática e otimização iterativa. A integração com o software de simulação ANSYS HFSS via automatização programática, permitindo a avaliação contínua do desempenho das antenas, o desenvolvimento de uma abordagem baseada em malha pixelada com conversão automática para modelos tridimensionais simuláveis, e uma estrutura de cache inteligente, que é um banco de dados para reutilizar simulações, o que acelera o processo da busca das soluções otimizadas. Neste exemplo, é realizada a síntese automatizada de uma antena de faixa larga projetada sob restrições de dimensões físicas. O objetivo é maximizar a largura de banda operacional da antena, respeitando as limitações impostas pelo espaço disponível. Para isso, foi utilizado um algoritmo de inteligência artificial baseado em técnicas de aprendizado por reforço, que aprende a posicionar cada pixel condutor de forma estratégica, explorando o espaço de maneira inteligente e adaptativa. O sistema computacional conduz o processo de forma sequencial, analisando o impacto eletromagnético de cada modificação na geometria, por meio de simulações. Com base nos resultados obtidos, o agente de inteligência artificial ajusta suas decisões para encontrar configurações que proporcionem o melhor desempenho em termos de largura de banda. Bom, a tecnologia desenvolvida possui aplicações em diferentes outras áreas. Bom, além da aplicação do setor de telecomunicações para antenas para dispositivos móveis, Wi-Fi, IoT, 5G, essa tecnologia também pode ser estendida para outros setores, como a defesa e segurança, na produção de sistemas de radares e de detecções, para o setor aeroespacial, para soluções compactas, por exemplo, para satélites, drones ou aviões, e também para o setor automotivo, com sensores de bordo, radares automotivos e conectividade embarcada. Entre os próximos passos estão a validação experimental das antenas obtidas, a expansão do sistema para suportar novas tecnologias e materiais, a integração de outros algoritmos de aprendizado e também de heurísticas híbridas, e a submissão de artigos técnicos e pedidos de patentes associados à tecnologia desenvolvida. Obrigado.